Bom dia, nós estamos aqui com a nossa devocional Não Temas em mais esta sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e lhe traga esse consolo e conforto diante das adversidades, tempestades que a vida nos traz. Que Deus abençoe. Vamos orar e vamos partir aqui para o nosso texto desta manhã. Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pelos recursos. Obrigado, Deus, por esta manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Estamos de pé e, ó Deus, queremos que aqueles, ó Pai, que ouvirem esta mensagem sejam abençoados, sejam, ó Deus, fortalecidos na fé, sejam, ó Deus, alimentados de tal maneira que venham a compreender a importância de buscar o Senhor e de meditar na Tua Palavra, o quanto isso nos fortalece a fé, o quanto isso nos ajuda a enxergar melhor, ó Deus, as adversidades e os desafios do dia a dia. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua Palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 6, verso de número 16. 2 Reis 2 Reis 6, verso 16, que diz assim: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que está acontecendo aqui neste episódio para a nossa reflexão, a nossa meditação nesta manhã? Se você já observou o contexto, você está vendo aí que se trata de Eliseu e o seu servo. Quem está respondendo aí, não temas, é Eliseu, ou seja, uma palavra desafiadora e também importante para a nossa vida, sendo Eliseu um homem de Deus. Mas em que contexto ele precisou dizer isso? O que estava acontecendo naquele momento em que a expressão não temas foi usada mais uma vez? Então, se você ler aí dos versículos de 8 até o versículo 19, ou até o versículo 23, que é o contexto todo, você vai ver aí que os sírios estão invadindo Israel. No versículo 8 diz que o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. E aqui então o rei da Síria está invadindo Israel, está trazendo um momento desafiador e de guerra para Israel. Mas o versículo 9 diz: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Os sírios vão para um lugar, mas aí vem o homem de Deus e diz para o rei de Israel: não vá para aquele lugar. E o rei de Israel não vai. Então ele ficou incomodado, O rei de Israel, o versículo 10 diz que enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então nós vemos aqui que a ação ou a fala de Eliseu salvou o rei de Israel naquele momento. Ok. Mas o versículo 11 continua dizendo que então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é o X9? Quem é, ou como as pessoas dizem, quem é o cagueta? Quem anda dizendo aonde a gente vai? E atrapalhando os nossos planos de
guerrear contra Israel. Quem é esse que anda falando o que não deve, né? Revelando os nossos planos? Versículo 12, respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O senhor está dormindo e fazendo planos? Eliseu já sabe e conta tudo, né? Eliseu é um homem de Deus e Deus revela tudo para ele. Então ele disse, versículo 13: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, por causa de uma questão, agora nós temos os inimigos voltados todos para Eliseu. Eliseu está aqui agora em perigo, né? Exatamente porque está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Está salvando o rei de Israel naquele momento, né? Está cuidando ou está fazendo a vontade do Senhor naquele momento, e por causa disso o inimigo então se volta para ele. Ele é um problema, precisamos acabar com Eliseu, porque Eliseu acaba com os nossos planos. Então vamos ter que tirar ele de lá, vamos ter que acabar com a vida dele. Versículo de número 15, então, quando o rei da Síria manda esses cavalos, carros e fortes tropas até a casa de Eliseu, na cidade que Eliseu morava, versículo 15 diz: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aquele moço de Eliseu, que não é mais Geazi, né? Se você lembrar do capítulo 5, o capítulo anterior, Geazi, ali com a questão de Naamã, ficou doente de lepra. A lepra de Naamã foi para Geazi, né? Eliseu não gostou do que Geazi fez, que era o moço de Eliseu naquele momento, e então ele ficou leproso e ficou afastado, né, do seu serviço ali junto com Eliseu. Esse moço aqui que está agora servindo Eliseu é outro, que a Bíblia não relata o seu nome, e aqui ele está servindo Eliseu e acorda cedo para fazer as suas atividades, e quando ele olha, a cidade está tomada, a cidade está cercada naquele momento, e aí então vem esse: ai, meu Senhor, que faremos? E diante do que aconteceu, diante do que aquele moço, ou aquele temor, aquele medo, aquele apavoramento daquele moço, então diz essas palavras Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os que estão com eles, né, o texto já revelou, né, que o versículo 15 diz aí: de tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Tem muita gente dos sírios, dos inimigos, ali cercando a cidade aonde Eliseu morava. Mas quem são os que estão conosco, que Eliseu está dizendo? Mais são os que estão conosco, né? Mais são os que estão conosco. Quem são estes? Aí o texto seguinte vai nos mostrar, vai nos revelar, né? Versículo 17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Abriu os olhos de quem? Do servo, né? Do moço que está com ele ali. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É claro que não estava em redor da pessoa de Eliseu, mas em redor da cidade, ou seja, Eliseu tinha muito mais exércitos com ele do que os sírios, né? E aqui o Senhor abriu os olhos a partir da oração de Eliseu.
aquele moço pôde ver. Veja que Eliseu não ora pedindo a Deus para acalmar o coração do seu moço, né, do seu servo. Eliseu não ora para que ele fique em paz, ele tenha ousadia, ao contrário, né? Como a gente vê lá em Atos capítulo 4, né? Que a igreja orava pedindo intrepidez para falar da palavra, né? Não, ele ora pedindo: Senhor, abre os olhos. Ele está vendo um exército cercando a cidade, então, Senhor, abre os olhos dele para ver o outro exército que está aqui, né? Que são maiores que estes que estão ao redor da cidade. E com o versículo 18 diz: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E aí os guiou até Samaria. Versículo 19 vai dizer que Eliseu orientou aquele exército para ir para outro lugar, né? Interessante isso que Eliseu vai fazer aqui, levando eles para a aldeia de Israel, ali de Samaria, aonde eles vão então subjugar este exército dos sírios, né? E aí, mais uma vez, Eliseu ora com essa questão de olhos, né? Versículo 20: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estava no meio de Samaria. Então, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás, fere aquele que fizesse prisioneiro com a tua espada e teu arco. Porém este manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foi para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Ninguém morreu naquele dia, e o povo, aquele exército, então voltou para o seu lugar, mas também não houve mais guerra em Israel. Algo interessante que acontece nesse texto aqui é as questões de visão, né? Que fica muito claro aqui para nós. Primeiro, que o moço, o servo de Eliseu, não estava vendo. E aí Eliseu ora para que ele veja. Ele viu o exército. Depois Eliseu ora para que aquele exército fique cego, né? Não veja mais. E eles ficaram cegos e não viram Eliseu e o seu moço. Deus os protegeu naquela hora, né? Através desta ação ou desta oração de Eliseu ali. Mas depois Eliseu orou para que os olhos fossem abertos, mais uma vez, desse exército inimigo, e eles viram que estavam no arraial de Samaria, né? E ali então eles ficaram, acho que, confusos, né? Aqui houve uma confusão da parte deles, e não uma confusão perturbadora de sair correndo, mas alguma coisa que fez eles ficarem estáticos, porque o rei de Israel poderia feri-los ali, mas Eliseu disse para não fazer isso, mas só para pedir a eles, né? Manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. E ali eles comeram, beberam e voltaram para a Síria. Não teve guerra nenhuma, né? Mas essa questão da visão é algo interessante que está acontecendo aqui, né? Que aquele homem, aquele servo, ficou perturbado, e Eliseu então ora para que ele veja. Isso aconteceu também ali em Gênesis 32, naquele lugar chamado Manaim, aonde Jacó, antes de se encontrar com Esaú, também viu o acampamento dos anjos do Senhor, o acampamento dos exércitos do Senhor. E ali ele também pôde observar isso. Jesus também
vai dizer sobre isso, né, ali no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, 53, quando ele diz para os discípulos, né, pede para que Pedro guarde a espada e diz a ele: se eu não precisasse, era só pedir que Deus enviaria um exército de anjos, uma legião de anjos aqui para me defender. Eu não preciso de que vocês me defendam, né? O Pai está me defendendo. Também ali no Mateus capítulo 4, quando Jesus, depois de ser tentado por Satanás, diz que os anjos vieram a servi-lo, né? E ali então Jesus é cuidado pelos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço do povo de Deus. Olha que bênção, né? Que coisa maravilhosa que Deus faz com o seu povo, né? O Salmo 125, né? Versículos 1 e 2 também vai nos trazer algo maravilhoso, né, para a nossa vida. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, e que não se abala, firme para sempre. Olha o versículo 2 agora: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está ao nosso derredor. O inimigo pode até vir até nós, ele pode nos assustar, ele pode trazer medo, como o servo de Eliseu ficou com medo, e isso acontece conosco. Mas o que a palavra nos ensina é exatamente isso que Eliseu mostrou ali para o seu servo. Olha, o inimigo pode estar com seus exércitos, mas ao redor de nós tem um outro exército maior, né, e mais poderoso do que este. E eles não podem nada se o Senhor não permitir. E orando, Eliseu estava tranquilo. E interessante ali as reações e sentimentos dos dois ali naquele momento, porque o servo está perturbado, está temeroso, está com medo, apavorado, mas Eliseu está tranquilo. Então, essa grande questão que nós precisamos perguntar: o que te perturba? O que te faz, o que te incomoda quando diante dos seus olhos você vê uma situação? E muitas vezes nós somos levados a estas perturbações, a estes medos, por causa do que os nossos olhos veem. E ali o servo estava vendo mesmo um exército, mas Eliseu também. Não podemos esquecer desse detalhe que às vezes nos passa desapercebido no texto, de que Eliseu também estava vendo o exército. Tanto é que ele diz: não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Provavelmente Eliseu também viu lá muitos carros, pôde talvez contar quantos teve ali e falou: tem mais com a gente do que com eles. Então Eliseu também viu, mas há uma diferença entre os dois. Enquanto um está com medo, o outro está confiando no Senhor, o outro está tranquilo. E Eliseu, então, nesta fala do verso 16 aqui de 2 Reis 6, nos diz, então, nos mostra o quanto ele está intercedendo pelo seu servo, para que ele veja. E isso nós precisamos, nesta intercessão, onde a gente ajuda, aonde a gente abençoa, aonde a gente auxilia aquele que não consegue ver. Muitas pessoas, quando passam por dificuldades, estão vendo as tribulações, os problemas, as tempestades, mas não conseguem ver que Deus é maior que o nosso problema,
que Deus é maior do que os exércitos do inimigo que estão ao nosso redor. Deus é maior que o diabo, Deus é maior que os seus demônios, Deus é maior do que os problemas financeiros, Deus é maior do que as doenças, e às vezes colocada pelos médicos como incuráveis. Deus é maior, é mais aqueles que estão ao nosso redor, do que o que está com eles. E isso de fato no mundo espiritual também é uma realidade. Há um teólogo antigo, que dizia que quando Deus está conosco, nós estamos em maioria, e nós precisamos entender isso. Jesus também, ou os discípulos vão dizer isso também nas suas cartas ali no Novo Testamento: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nós temos este Deus que é maior do que tudo, que é mais que o seu exército ainda nos vem ao nosso serviço. Por isso Deus nunca permitiu, ou os anjos de Deus nunca permitiram também que os seus servos adorassem. Lá em João, lá em Apocalipse, nós vemos João se prostrando diante do anjo, e o anjo fala: não faça isso, sou conservo teu, estou a seu serviço, eu não vim aqui para ser adorado, eu vim aqui para te servir. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso serviço, como acabamos de ler em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E nós temos então este exército a nosso favor, este exército de Deus ao nosso favor. Deus não precisaria nem enviar seus anjos, mas Deus faz estas coisas exatamente para nos mostrar que se tem um exército visível, o exército invisível é maior e mais poderoso. Porque quando ele diz aqui também, nesse texto, os sírios tinham seus cavalos, seus carros, e as suas tropas ali, mas olha o que Eliseu disse para o seu servo, o servo disse: de tropas, cavalos e carros. E aí Eliseu disse que orou ao Senhor, para que os olhos dele fossem abertos. Ele abriu os olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eram cavalos e carros diferentes do que os que estavam ali ao redor da cidade. Ou seja, mais poderosos, mais fortes. E nós às vezes ficamos ainda com medo do que nós estamos vendo, não é verdade? Às vezes as situações na vida nos deixam temerosos, mas precisamos aprender a olhar as situações com os olhos da fé, para não cairmos nesse erro. Há uns 3 meses atrás eu li, e também trabalhei num livro de um grande amigo meu do seminário, que escreveu um livro sobre essa questão dos olhos. Maravilhoso, estou aguardando aqui pela publicação desse livro, fiz a correção para ele das questões teológicas, enfim, mas ele fala dessa questão, além do que os olhos podem ver, é o título do livro, e ele fala exatamente desse momento em que, numa parábola, parafraseando essa história de Eliseu, ele fala do quanto este servo precisou abrir os olhos para enxergar melhor a situação. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte: sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, mas nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo está falando do seu corpo físico. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus.
Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Como você lida com as situações da vida? Aquilo que você vê, você já toma as suas decisões, ou você vai colocar diante do Senhor e pedir para Ele: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja melhor as situações e então possa tomar as decisões certas. Hoje o dia está começando, né? E os desafios virão, né? Talvez inimigos se levantarão, né? E a minha oração a você hoje é: abra, Senhor, os olhos para que você veja melhor as situações. O mundo espiritual existe e nós temos vários anjos do Senhor a nosso serviço. Mais ainda, nós temos o próprio Senhor, a Trindade Santa de Deus, nos auxiliando, não a nosso serviço, mas cuidando de nós, protegendo a nossa vida, nos guardando de todo mal, né? Nos auxiliando diante dos perigos e das maldades que este mundo pode nos fazer. Deus, aquele que teme ao Senhor, tem ao Senhor ao seu favor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito é maior. O Espírito do Senhor que está conosco é maior. E assim nós precisamos tomar posse dessa realidade. Não é algo imaginário ou algo fictício da nossa mente, mas é algo real, que o mundo espiritual existe e que ele interfere no mundo físico. E por isso precisamos destes olhos atentos para as verdades da palavra do Senhor. Por isso, meu querido, ainda que um exército se levante contra você, o exército do Senhor é maior e os anjos estão a seu serviço, estão para te ajudar, para te auxiliar quando as coisas ficarem difíceis. Por isso, que Deus te abençoe nesse dia. Se você está vendo as situações com os olhos do servo, como do servo, ai meu Senhor, e agora? Estou perdido, não tem luz no fim do túnel. As palavras de Eliseu são para você hoje: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E essa palavra de conforto ao seu coração: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. São mais os que estão conosco do que os que estão com os nossos inimigos. Que Deus te abençoe e que você possa andar por fé e não pelo que você vê. Os nossos óculos precisam ser mudados para vermos como Cristo vê e assim então entendermos que a nossa vida está dirigida e conduzida pelo Senhor e não pelo que estes olhos estão vendo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este texto que nos, ó Deus, consola o coração. Não temas. Nos consola o coração, ó Deus, de saber que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam o Senhor, como a palavra vai trazer várias características, aqueles que buscam o Senhor, estes têm o Senhor ao seu redor. Estes são como um monte de Sião, que não se abalam. Mas não se abalam não porque são fortes em si mesmos, não porque são indestrutíveis, são capazes. Somos como este servo,
ó Deus, temerosos, ó Deus, com medo quando os nossos olhos veem situações desesperadoras, de cerco, que não há saída. Senhor, não nos guiamos por vista, mas andamos pela fé. Ajuda-nos a ver, ó Deus, com os olhos espirituais. Ajuda-nos a ver que são mais aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Assim como Eliseu orou, ó Deus, pedindo para que aquele servo tivesse os olhos abertos para enxergar este exército maior. Senhor, abre os olhos também, ó Pai, dos nossos queridos que diante das circunstâncias difíceis ficam, ó Deus, temerosos, ficam, ó Deus, perturbados, angustiados. Agora não tem jeito, agora eu perdi o emprego, agora não tem jeito, agora eu vou morrer, essa doença não cura, os médicos não conseguem resolver, agora não tem jeito, eu vou perder os meus amigos, vou perder a minha dignidade, vou perder porque os exércitos ou as situações são maiores do que eu posso suportar. Senhor, ajuda a cada um destes a enxergar, ó Deus, e a ver, ó Deus, a mão do Senhor, a graça do Senhor, o exército do Senhor, ó Deus, auxiliando, ajudando a passar por essa situação. Senhor, em nome de Cristo, que nós te pedimos, abra os olhos, ali como Jesus também no livro de Marcos, diante daquele mudo e surdo disse, Efatá, abre-te. Ó Deus, nós também oramos e pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os olhos, ó Deus, daqueles que não estão enxergando a luz da Tua Palavra. Abra os olhos, ó Deus, daqueles que estão perdidos em suas angústias do coração. Abra os olhos daqueles, ó Deus, que estão enlutados, ó Pai, e que perderam a perspectiva de vida. Abra os olhos, Senhor, daqueles que estão cegos, ó Deus, e que não conseguem enxergar uma solução para o seu problema, para a sua vida. Abra os olhos, Senhor, para que vejam o agir do Senhor, para que vejam a mão do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e te agradecemos por esta palavra. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e que seus olhos sejam abertos para ver o quanto Deus está ao seu redor. Sim, vamos orar aí pela sua esposa, vamos pedir ao Senhor que auxilie para que fortaleça aí a Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, vamos orar por sua esposa, sim. Vamos orar por todos aqueles que estão precisando enxergar melhor. Vamos orar por todos esses que estão passando por momentos difíceis como este servo. Vamos orar e pedir ao Senhor que abra os olhos para que vejam o agir do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que neste dia você consiga enxergar melhor o agir de Deus ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos juntos mais uma vez.